Estamos de volta com o programa Conexões, hoje falando sobre a preservação da memória, com a professora Leiva Leal, mestra e doutora em educação. Então, Leiva, terminamos falando no bloco passado, Sim. bloco anterior, sobre aquilo que nós guardamos. E eu tenho aqui a participação do Leonan Rocha, diz o seguinte: como fazer para que o sofrimento e o arrependimento de um erro não se torne uma eterna penitência na memória? Olha, é uma pesada a pergunta dele, né? Mas é uma realidade. Mas é uma realidade, sim. Ele se pergunta como se livrar, na verdade, né? dessa memória. De um erro, de um fracasso passado, para não ser um eterno tormento da memória. Exatamente. Eu vou falar do modo como eu entendo isso, a partir dos estudos que nós temos feito. Ele precisa de narrar esses fatos aos outros. Na medida em que ele começa a dizer aos outros esses acontecimentos, ele divide com o outro um pouco daquilo que ele sente. Não é que ele vai dirimir ou passar para o outro, mas não. É que o outro acaba me completando. Então, uma das formas, obviamente, é de reflexão, mas também de narração. Eu preciso de relatar, eu preciso do outro. Ainda falando de Bakhtin, né? Bakhtin fala dessa questão que nós temos uma memória, né? E a nossa memória, ela é sempre incompleta. Ela está sempre em busca da sua totalidade. Mas é isso que faz o homem andar para frente, né? Porque eu me sinto sempre um ser incompleto. Eu me sinto sempre um ser inacabado. E um ser inacabado, ainda pensando em culpa, é um ser que precisa muito mais disso. Ou seja, aí pegando Walter Benjamin, que ele fala, é preciso falar das experiências, é preciso dizer sobre elas. E as palavras nos fazem ajeitar, junto com o outro, um comentário. essa coisa que está assim, armazenada e que precisa de ir embora. É muito bonito isso. Permita-me um comentário. Claro. Olha, trabalhando com grupos de alcoólicos anônimos, Sim. já de algum tempo que a gente faz isso. Uma vez, lendo o livro do Dr. Bob, ele dizia o seguinte para os seus companheiros. Sim. Olha, num grupo, você narra a sua história. Isso. Você conta a sua experiência. Exatamente. Você partilha, você doa um pouco da sua palavra. Isso. Então, nesse sentido, eu acho que o Leonan, ele é psicólogo, mestre em ciências da religião. Eu acho que ele concorda com a senhora plenamente. Valeu, Leonan. Fraterno abraço, meu irmão. Muito obrigado. Ele, não é? A Hilda Oliveira diz o seguinte, respondendo ao Leonan. Isto é um trabalho da maturidade. Com o tempo, a gente consegue aprender a perdoar e fazer seleção de coisas positivas e negativas. Aí deixamos as negativas numa caixinha um pouco mais distante. Existe um perigo aí, né? Em querer sufocar as coisas negativas. Elas existem. Exatamente. Eu não posso negar isso, né? Porque quando você coloca isso, quando nós colocamos isso no plano da memória, não há como você apagar. Porque apagar, você apaga o sujeito, você apaga a vida do sujeito. O que a pessoa precisa realmente fazer, o que nós precisamos de fazer, e não é só ele, todos nós temos questões que carregamos pela vida fora, né? É conseguir refletir sobre o que isso me ensina para poder ser melhor na minha vida, não é? Não é ficar lamentando sobre as coisas, mas o que elas me dizem? O que elas representam? Leiva, veja bem, agora há pessoas que preferem carregar um saco de pedras, que são as experiências negativas, a se livrar delas, ou a transformar essas pedras em obras-primas. Exatamente. Coisa que não é fácil, mas é um aprendizado. Mas hoje um colega dizia para mim assim na universidade, eu vi seu post lá no Facebook, tem a sua cara. Quando você coloca lá, e você guarda coisas ruins, negativas, ou guarda só as coisas boas? Aí eu falei assim, mas por que você diz que tem a minha cara? Ele falou assim, é porque você passa por uma experiência, vamos dizer assim, um dissabor aqui hoje, amanhã você está rindo. Eu falei, verdade, eu me lembro dela, mas não me lembro com rancor, nem com raiva. Não passou, dá. né? É verdade. Eu não carrego para amanhã. Não dá. As pessoas que ficam carregando, e são pessoas que talvez, né, vamos dizer talvez, vamos levantar uma hipótese, não aprenderam a interação humana, não aprenderam que o outro me completa, que eu preciso do outro para eu ser feliz, e se fecha
achando que o outro ou não é capaz de compreendê-lo ou não é merecedor de ouvir. Isso é cruel com a própria pessoa. Tem um pouquinho de sabedoria aí também. Nossa vida passa muito rápido. Muito rápido. Se eu perder tempo em guardar coisas ruins, pelo amor de Deus. E as pessoas falam, não, mas é meu, eu vou guardar para mim. É seu, mas te afeta. E se afeta você, certamente vai afetar o outro. Entorno, não há como se sair disso. Tenho aqui a participação da Lucília de Almeida Neves. O tema me fascina. Tá bom, Lucília? Numa próxima oportunidade, quero você aqui no programa. Grande abraço. A Helenice Pereira diz o seguinte: quando uma pessoa nos ofende profundamente, a gente perdoa, mas esquecer, jamais esquecemos. Tanto as coisas boas como as ruins. Fica tudo registrado na memória e constantemente é lembrado. A amizade nunca volta como antes quando somos ofendidos. Prevalece uma insegurança. Bom, ela fala muita coisa aqui, mas há uma diferença entre perdoar e esquecer? A memória, a memória que perdoa, ela também esquece ou não esquece? Quem tem o perdão legítimo, o perdão real, o perdão que sai de dentro da alma, ela esquece. Esquece no sentido de que, já que eu te perdoei, já que... Isso não tem importância. Isso não tem importância. Conviver com as diferenças, conviver com as desigualdades, conviver com aqueles que nos magoaram e procurar fazer disso momentos felizes, não há nada mais dignificante do que isso. Com certeza. Bom, tem ainda a participação da Márcia Teixeira. Que canal e qual horário do programa? Bom, é o 19 UHF, 22 da NET, 24 da Oi, toda quinta-feira às 20 horas. Além disso, você pode assistir o programa ao vivo pelo site da TV Horizonte. Obrigado pela participação. Leiva, vamos falar agora de memória a longo prazo. Como que isso acontece? Essa memória a longo prazo, ela realmente é mais lenta, né? Ela é mais lenta. Se a memória a curto prazo ela é provisória, ela é muito transitória, aliás, né? A memória a longo prazo, não. Por quê? Nós guardamos em nós aquilo que faz sentido para as nossas vidas. Aquilo que produz um sentido, um significado, nós guardamos. E é isso que vai ficando na memória a longo prazo. As pessoas codificam, entendem, armazenam aquilo e recuperam. Então, o poder nosso de nos mantermos vivos está no poder que temos da recuperação daquilo que está guardado em nós. Só que tem uma questão, padre. Qual? As pessoas acham que a nossa memória ela é linear. Ela não é. Ela é como se fosse um conjunto de fios, todos desconectados. E, às vezes, eu fico sofrendo no bom sentido, para fazer as ligações. É verdade. Né? Então, a memória essa memória a longo prazo é um conjunto de fios que, em algum momento da vida, vão se conectar e produzir outros sentidos. Agora, é por isso que muita gente sofre com memórias negativas. Exato. Porque ela faz conexões inadequadas. Conexões do passado com o presente. Exatamente. E projeta para o futuro e deixa a imaginação circular. Exato. Aí ela sofre muito. Aí ela vai sofrer muito mais. É preciso fazer as conexões, administrar essas conexões, não é? Isso... Basta aquelas que aconteceram lá. Né? Vai fazendo as conexões. E quando nós fazemos essas conexões, nós percebemos que somos muito mais agraciados do que magoados. Com certeza. E o que tem que pesar é a graça, né? Aliás, é isso que ajuda a gente a viver. É verdade. Bom, queria agradecer a participação da Elizabeth Scalzo e a Dagmar Batista Esteves. Grande abraço para vocês, minhas irmãs. Agora, diga para mim, Deus faz parte da nossa memória ou ele é um passado imemorial? Porque esse programa que a gente procura falar, cada tema deveria nos levar à via espiritual. A memória também leva, nos projeta, nos leva a transcender. A transcendência. Agora, Deus faz parte da memória? Deus faz parte da memória. E eu sou uma pessoa de fé. E como pessoa que pratica e desenvolve uma fé, Deus, ele é memória. Se nós nos voltarmos para a última ceia de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo já prevendo tudo o que ia acontecer com ele, né? Reuniu seus apóstolos na última ceia. Aquilo ali é memória. Né? Um e evento. Ao tomar o pão, né? Consagrá-lo, diz aos apóstolos, fazer isso em memória
de mim. Ok, bacana, lindo demais. Nosso tempo está acabando, só um minutinho. Então vamos lá. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais. Exato. Então, ser humano é ser de memória. Vamos ao nosso ping-pong. História. Preservação. Pessoa. Transformação. Pessoa. Pessoa. Amor. Vida. Memória. E memória? Vida. Alegria. Esperança. Tá certo. Transcendência. Tá certo. Na série Pensamentos Conexos, a memória sabe de mim mais do que eu. E ela não perde o que merece ser salvo. Eduardo Galeano, seu comentário, por favor. O Eduardo Galeano foi muito feliz com esta expressão, não é, padre? Porque a memória não deixa perder o que há de melhor em mim. E é com isso que a gente vai vamos a cada dia transformando a nós mesmos, né? O que há de ético, o que há de valor humano, ele sempre vai estar ali. Ela ainda não que eu não perde o que perceba, merece ser salvo. não perde, não, o que a memória me salva, a memória me transforma, a memória me transcende. Pois é, eu quero guardar esse programa de hoje em minha memória. Eu não também. apenas na memória virtual do site da TV Horizonte, mas esse bate-papo agradável com a senhora. Muitíssimo obrigado, até a próxima. Obrigada a você, padre. Preservar nossas memórias é fazer com que nossa história se torne viva no presente. Esta é a condição do nosso futuro. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano, aqui na TV Horizonte, emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.